Hello everyone. Let's study English now. Ok. What do you think? O que você acha? The most beautiful flag. Brazilian flag or the United States flag? What do you think? Então, eu fiz uma question para vocês. Eu perguntei: qual a bandeira mais bonita? Qual a bandeira que você acha mais bonita? A bandeira dos Estados Unidos ou a bandeira do Brasil? Quando a gente faz uma pergunta dessas, né, a gente está comparando. E existe aí uma resposta pessoal. Você poderia me dizer: the Brazilian flag is more beautiful than the United States flag. A bandeira brasileira ela é mais bonita do que a bandeira dos Estados Unidos, que eu também acho. Ou você poderia me responder: the United States flag is more beautiful than the Brazilian flag. A bandeira dos Estados Unidos é mais bonita do que a bandeira do Brasil. Essa é uma comparação de superioridade. Você poderia também me responder assim: the United States flag is less beautiful than the Brazilian flag. A bandeira dos Estados Unidos é menos bonita do que a do Brasil. Ou então você também poderia me dizer: the United States flag is as beautiful as the Brazilian flag. So let's study the comparatives. First, we are studying about comparative of superiority. Nós vamos iniciar com explicando o comparativo de superioridade, que é quando eu comparo uma coisa à outra, sendo que eu digo que uma é melhor que a outra, é mais que a outra. No comparativo de superioridade no inglês, existem duas regras para fazermos essa comparação. Existe a regra de que eu irei usar com os long adjectives, que é a regra do more than, more, que quer dizer mais, e than, que quer dizer que. Eu vou fazer uma comparação entre uma coisa a outra coisa, sendo que eu vou dizer que uma coisa é mais que a outra coisa. E entre o more than, vai vir o adjective, que é o adjetivo, é a palavra que vai caracterizar uma coisa a outra, para fazermos essa comparação. Esse adjetivo aqui vai ser um long adjective, que é um adjetivo longo. Um adjetivo longo em inglês é quando ele tem mais de duas sílabas. Por exemplo, beautiful, expensive, obedient, energetic. Vamos fazer uma frase com energetic? Quando eu digo assim, ó, kids are, crianças são, more, que quer dizer mais. Kids are more energetic. Um adjetivo longo aqui. Kids are more energetic than. O than, ele é usado para fazer essa comparação, para fazer a ligação. As crianças são mais energéticas than adults. Kids are more energetic than adults. Crianças são mais energéticas, elas têm mais energia que o adulto. Eu fiz aí uma comparação de superioridade, porque um é mais do que outro, mais alguma coisa comparada. A comparação que eu fiz aí foi energético. Quem é que é mais energético aqui? Kids. Kids are, crianças são, more energetic, mais energéticas, than adults, que os adultos. Nós temos aí um comparativo de superioridade.
Lembrando que energetic is a long adjective. Energetic é um adjetivo longo. E eu falei para vocês que existe uma regra específica para long adjective and short adjectives, que são adjetivos longos, nós iremos usar o more than. E para short adjectives, que são os adjetivos curtos, eu vou acrescentar o ER e usar o than. Vou mostrar para vocês como é. Comparativo of superiority, comparativo de superioridade. Existe uma regra específica para adjetivos curtos e longos. Eu mostrei para vocês para os adjetivos longos. E agora eu vou mostrar para vocês para os short adjectives. Eu vou usar os short adjectives. Short adjectives, que quer dizer adjetivos curtos, mais R, mais o than, que quer dizer que. Esse R aqui, no adjetivo curto, vai dar a ideia de mais que. Ok? For example, cars, carros, are. Eu vou usar um short adjectives aqui. Eu vou usar o adjetivo fast, que é o adjetivo rápido. Car are faster. Faster. Eu vou acrescentar o ER no fast, porque aqui nós temos um adjetivo curto. Aí, esse acréscimo aqui do ER vai dar a ideia de superioridade. Então, eu estou dizendo aqui que carros são mais rápidos. Than, não posso esquecer do than, porque vai fazer a comparação. Carros são mais rápidos que bikes. Carros são mais rápidos que bikes. Nós temos aqui dois objetos de comparação, que são cars and bikes. Nós temos aqui o comparativo. Nós estamos comparando aqui a rapidez, que é o adjetivo fast. Como fast é um short adjective, ele é um adjetivo curto, eu acrescentei aqui o ER e para fazer a comparação eu usei o than. Então, essa é a forma do comparative of superiority. So, pay attention when we use short adjectives. Why? Então, prestem atenção quando vocês forem usar adjetivos curtos. Quando o adjetivo é longo, eu só vou usar o more, o adjetivo longo, e o than. É claro que eu vou colocar as duas coisas que eu vou fazer a comparação. Eu vou usar o objeto da comparação, more, o adjetivo da comparação, more, o adjetivo longo, than, e a outra coisa que eu vou estar fazendo a comparação. Quando o adjetivo é curto, a regra é acrescentar o ER nesse adjetivo curto, mais o than. Vou colocar o objeto de comparação, o adjetivo curto, seguido do ER, mais o than. No entanto, look carefully. No entanto, olhe cuidadosamente. Quando o adjetivo ele for curto, por exemplo, pretty. Pretty quer dizer lindo, bonito. Pretty é um adjetivo curto, no entanto, pretty termina com Y. Quando o adjetivo ele for curto e eu tiver que acrescentar o R, no entanto, ele terminar com Y, eu vou tirar o Y e vou colocar IER para fazer essa comparação, esse comparativo. Eu não vou acrescentar somente o ER, mas eu vou substituir o Y por I e eu acrescento o ER. Lembrem-se, palavras terminadas por Y, precedidas de consoante, eu tiro o Y e coloco IER. Existe outra regra também. Cut. Cut termina com E. Se termina com E, eu coloco outro E e um R? Não. Se a palavra já termina com E, basta colocar o R. Cutter. Ok?
E, por exemplo, big, que é o adjetivo grande. O que eu faço com o big? Essa também é uma regra muito conhecida do inglês, que é CVC, que é a regra do CVC, aqui, para vocês verem. Big, CVC, consoante, vogal, consoante. Quando a palavra termina em consoante, vogal, consoante, o que eu devo fazer? Eu vou acrescentar, vou repetir a última consoante e acrescentar o R. Bigger. Lembrando que essas são 3 regras específicas. Quando a palavra termina por Y precedida de consoante, o que eu faço? Eu substituo o Y por o I e coloco o ER. Quando a palavra já termina com o E, eu não preciso colocar outro E. Eu vou simplesmente acrescentar o R. E quando a palavra termina em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante, eu vou repetir a última consoante e acrescentar o ER. Só isso. Então, vamos agora para o comparative of inferiority, que é quando eu vou fazer a comparação de inferioridade. Então, vamos para the comparative of inferiority. The comparative of inferiority is easier than the comparative of superiority. Olhem só, eu acabei de formar uma frase aí comparando o comparativo de superioridade com o comparativo de inferioridade. Usando o exemplo do comparativo de superioridade, eu disse o seguinte: the comparative of inferiority, que é o que eu vou explicar para vocês agora, vou explicar para vocês dando o exemplo usando o de superioridade. The comparative of inferiority is easier than the comparative of superiority. Eu estou dizendo para vocês que the comparative of inferiority, que é o assunto que nós vamos ver agora, o comparativo de inferioridade, is easier, é mais fácil. Lembram que eu falei para vocês de quando o adjetivo ele é curto, no comparativo de superioridade, eu irei acrescentar o ER no final dele. Lembrando que easy, que é o verbo fácil, easy, que é o verbo fácil, ele termina por Y e antes do Y vem uma consoante. Então, existe aquela regrinha específica que eu dei para vocês, quando a palavra termina com Y, eu vou substituir o Y por o I. E para dar a ideia de superioridade, eu vou acrescentar o ER. Então, the comparative of inferiority is easier. Eu estou dizendo que o comparativo de inferioridade é mais fácil than the comparative of superiority. Eu estou falando que o comparativo de inferioridade é mais fácil do que o comparativo de superioridade. Let's see, vamos ver? Vamos ver então como formar the comparative of inferiority, comparativo de inferioridade, que é quando eu faço uma comparação, só que desta vez não é uma comparação de que algo é melhor que outra coisa, dessa vez é o inverso. Vou dizer que algo é inferior em relação a outra coisa. Então, a estrutura que nós vamos usar será less, o adjetivo, vai ficar aqui, e then. Less significa menos, than que. Então, agora eu vou fazer uma comparação de algo que é menos que outra coisa. Vamos ver aqui um exemplo.
Lembrando que o adjetivo para o comparativo de inferioridade, ele tanto faz agora, pode ser adjetivo curto ou longo, a regra será a mesma. Por isso que eu disse que o comparativo de inferioridade é mais fácil do que o comparativo de superioridade. Então, eu vou colocar aqui bikes, bicicletas, are, são menos, porque agora eu vou fazer uma comparação, are less fast. Lembrando que o adjetivo aqui não vai mais ter mais nenhuma daquelas regrinhas do R. O adjetivo é na sua forma normal. Bikes are less fast than cars. Bicicletas são menos rápidas que os carros. Nós temos aqui uma comparação de inferioridade, em que eu uso less than entre o adjetivo. Aqui eu usei para vocês um adjetivo curto, eu vou usar agora um adjetivo longo. Um outro exemplo com adjetivo longo. Eu posso dizer, eu posso falar sobre os mesmos objetos. Eu vou dizer aqui, ó, bikes are less expensive than cars. Que quer dizer, bikes, bicicletas, are less, são menos expensive, menos caro, than cars, que carros. Nós temos aqui um adjetivo longo e a regra continua sendo a mesma, less than. Eu vou fazer a comparação entre duas coisas. Entre o adjetivo, eu vou usar o less e o than. Não importa agora se o adjetivo for curto ou se for longo. Easier. Muito fácil. And the comparative of equality. Nós temos aqui um comparativo de igualdade. No comparativo de igualdade, nós iremos usar as, o adjetivo, e as, que quer dizer tanto quanto. Vou comparar uma coisa que algo é tão quanto outra coisa. Então, vamos ver aqui. Eu posso dizer Mary is as intelligent as John. Mary is as intelligent as John. Mary é tão inteligente quanto John. Eu usei aqui o as para fazer uma comparação de igualdade. E o adjetivo aqui que eu usei como exemplo foi um adjetivo longo. Lembrando que no comparativo de inferioridade e comparativo de igualdade não existe essa preocupação se o adjetivo é curto ou longo. A regra será a mesma para todos. Como também eu posso dizer... eu disse, you are as smart as your brother. Você é tão esperto, nós temos aqui um adjetivo curto, as your brother. Você é tão esperto quanto seu irmão. Como também eu posso dizer assim, ó, essa frase aqui bem interessante. English is. Inglês é as easy as Portuguese. Inglês is as português. Inglês é tão fácil quanto português. Nós temos aqui o as para fazer a comparação de igualdade. Perceberam como é fácil?
Let's review. In this phrase, in these sentences, the only thing more expensive than education is ignorance. Amei essa frase. A frase diz: a única coisa mais cara que a educação é a ignorância. Benjamin Franklin. Nós temos aqui um comparativo entre temos aí uma comparação, né? Dizendo que a única coisa que é mais cara que a educação é o quê? É a ignorância. Então, o adjetivo aqui é longo. Antes dele vem o more, depois dele vem o than. The most thing more expensive than education is ignorance. Don't forget this. Nunca esqueçam disso. Na short, usando short adjectives, como nós temos aqui, ó, slower, que é o verbo slow, o adjetivo slow. Eu coloquei o R porque é um adjetivo curto. Lembrem-se que na forma do comparativo de superioridade, quando o adjetivo for curto, eu acrescento o R, coloco than. Eu estou dizendo aqui que bikes are slower than cars, que bicicletas são mais lentas que carros, mas elas são mais vagarosas do que os carros. E no adjetivo de inferior, na comparativo de inferioridade, nós temos aqui, ó. The dog, o cachorro, is less aggressive than the lion. O cachorro é menos agressivo que o leão. Lembrando que no comparativo de inferioridade, less than, para qualquer que sejam os adjetivos. E por fim, nós vimos o comparativo de igualdade, que é quando eu uso as para qualquer adjetivo, independente de ser longo ou curto. The giraffe is as big than. The giraffe is as big as the tree. Eu estou dizendo que a girafa ela é tão grande quanto a árvore. Então, esse foi o assunto que nós estudamos hoje, the comparative forms of superiority, inferiority, and equality. So, study English and enjoy it.